Fogo Morto, capítulo 4, revisão de personagens. Bom, nesse capítulo a gente tem o foco, a grande maioria do foco, na Sinhá Adriana. A gente acompanha a Sinhá Adriana, lembre-se, claro, que ela é a mulher do Capitão Vitorino, conforme ela vai para o Santa Fé fazer o trabalho dela. Lembre-se que ela tem uma habilidade muito específica, que é a castração de frangos. Eu desconfio que isso deve ser muito importante, porque a partir do momento que você castra um frango, ele começa a engordar, né? E aí, é claro, o frango gordo é melhor. Então a gente segue ela conforme ela está ali no Santa Fé. Ali no Santa Fé, o capítulo começa com ela conversando com a Negra Mariana, que é a cozinheira do lugar, né? E a Negra Mariana começa a falar sobre as suas desconfianças em relação ao José Amaro, né? Depois disso, a gente ouviu também, ainda quando a Adriana estava ali conversando com a Mariana, a Dona Olívia apareceu e a gente ficou sabendo, ou relembrou, que a Dona Olívia é irmã da Dona Amélia, ou seja, cunhada do Lula, do Capitão Lula, e louca, né? Então ela fica ali com os cabelinhos branquinhos dela, a cabeça branca como lã, andando da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, da sala à cozinha, da cozinha para a sala, sem parar o dia inteiro, né? Uma pessoa importante aqui também, é claro, é a Dona Amélia, né? Que é uma pessoa delicada, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que tem tato, e ela não é bruta, como, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, a mulher do José Paulino, né? Que é, puxa agora, aqui ó, Dona Janoca, né? A Dona Janoca do Santa Rosa é bruta, assim como o marido dela, grita com as pessoas e tudo mais. Então a Dona Janoca é uma outra personagem importante aqui. Depois disso, quem mais nos apareceu aqui, né? O velho Macário, que é aquele negro que ameaçou o Napoleão, né? O Quinca Napoleão de morte. E a gente ficou, bom, o velho Macário, e aí a gente sai com a Sinhá, e no caminho ela passa pela casa da Lucinda, né? E na casa da Lucinda tem a própria Lucinda, que está muito doente, e tem a Mariquinha, que é a irmã dela, são todas mulheres de mais de idade. E a Lucinda e as irmãs dizem que o problema foi novamente o José Amaro, que botou mal olhado nela, basicamente, né? Ela sai da casa da Lucinda e no caminho encontra a Sinhá Margarida, que é aquela que de noite fica pescando na beira do rio e que também encontrou o José Amaro andando por lá, né? Depois a gente fica sabendo algumas coisas mais sobre o Luiz, que é o filho do Vitorino, e da Sinhá Adriana. A gente sabe que foi por causa da ajuda do engenho que ele foi para... Não é para o Rio, não. Mas ele foi para escolas... do Rio. Uhum. Ele foi para escolas de grumetes para ser um marinheiro, né? Depois disso, ouvimos falar só de passagem sobre o Dr. Samuel. Lembre-se que o Dr. Samuel é o juiz do Pilar. Então, ele é aquele cara que queria colocar o Vitorino na cadeia quando o Vitorino quebrou a cabeça de um moleque. Provavelmente porque o moleque estava o provocando. Depois disso, ouvimos falar novamente do Salvador, que é o bicheiro do local.
e ficamos sabendo de algumas quantias aqui. Essas quantias, eu não vou fazer vídeo separado para isso, porque é pouquíssima informação que a gente tem, mas é importante. É importante que a gente tenha uma noção de quanto que é cada uma dessas coisas. Eu não sei se você tem algum site, alguma coisa que você usa para fazer essas conversões. Eu acho extremamente difícil encontrar. Aparentemente tem no site do Estadão, do jornal Estadão, só que você tem que ser assinante para poder ver essas conversões. E além disso, essas conversões são sempre muito vagas, né? Porque, por exemplo, você vai pegar o exemplo do ouro, tá? Mas qual que era a relação do ouro em uma propriedade, né? Ah, ele comprou uma casa com não sei quantos mil-réis, né? Ou, sei lá, um conto de réis. Tá, mas comprar uma casa grande antigamente era muito mais barato que comprar agora. Então a gente sempre tem que ter em mente no universo da narrativa e de alguns livros que foram escritos no mesmo período para tentar ir aos poucos construindo esse arcabouço, né, de valores, né? Pelo menos tem uns pontos de comparação. Acontece muito, por exemplo, quando a gente lê os russos e aí a gente tem que saber quanto que é um rublo, porque a todo tempo, por exemplo, no Dostoiévski, se fala de dinheiro, né? Então é importante gastar alguma energia com isso. Eu não gastaria tanta energia assim, mas alguma energia é importante. O que eu faço é, toda vez que aparece algum valor, eu coloco aqui no final do livro, escrevo, para que durante a narrativa eu tenha o ponto de comparação. Lembre-se, quando eu estava lendo com você, eu comparei com o Telegrama, por exemplo, e quando eu leio algum outro livro dessa mesma época, eu também consigo esse ponto de comparação, né? Bom, voltando aos nossos personagens. Aí a gente soube de um tal de João José. A única coisa que a gente soube é que ele ganhou 100 mil réis no bicho. Lembre-se que não é uma grande fortuna, é bastante dinheiro, né? Depois ouvimos falar do Dr. Samuel, que aparentemente vai querer fazer do Vitorino um oficial de justiça. Ouvimos também de um tal José Medeiros, que teve uma rixa com o Vitorino e quase matou o homem, né? Quinca Napoleão, que é um cara muito importante. Lembre-se que quando eu li, eu falei bastante coisa sobre Quinca Napoleão já. Fora isso, mais alguém apareceu? Não. Vamos ao vídeo de revisão de vocabulário.